Venham, meus filhos, se acheguem mais perto dessa fogueira, que o frio da memória é mais cortante que o vento da madrugada. Quero lhes contar história antiga, dessas que o vento carrega, mas não consegue apagar. Valha-me Deus! O que esses olhos velhos viram não cabe em livro de doutor. Era tempo de chuva brava no Maranhão, lá pelos idos de 1823. O céu desabava como se Xangô estivesse quebrando pedra no firmamento, e os escravos se amontoavam na senzala escura do engenho Bom Jesus. Senzala escura. Que nome bonito para prisão sem grade, não é mesmo? Mas foi ali, naquela noite de tempestade danada, que Nzinga pariu sua filha. Nzinga era parteira de mão cheia, conhecedora das ervas que faziam a dor adormecer e o sangue estancar. Guardava na memória os segredos que os mais velhos trouxeram da África, aqueles que os senhores queriam que a gente esquecesse. Ela já tinha aparado muita criança na senzala, mas quando sentiu sua hora chegar, chamou apenas a velha Teresa para lhe ajudar. Essa menina vem diferente, sussurrou Nzinga entre gemidos, com o peito pesado de quem já sabia o destino. Sinto nos ossos que ela não é como as outras. A tempestade aumentou quando a criança começou a sair. Os relâmpagos cortavam o céu como chicotadas de luz, e o trovão fazia o chão tremer mais que tambor em noite de festa escondida. Mas quando a menina finalmente nasceu, o espanto tomou conta da senzala inteira. Num diga não. A criança não chorou. Nenhum grito, nenhum gemido. Só abriu os olhos, negros como jabuticaba madura, e fitou o mundo com a calma de quem já conhecia o sofrimento, e não se assustava mais. Olhos que pareciam carregar a sabedoria de muitas vidas. Jesus misericórdia! Exclamou Teresa, fazendo o sinal da cruz. Nunca vi criança nascer calada assim. Isso é mandinga forte. Nzinga sorriu, cansada, mas orgulhosa. Não é mandinga, Teresa. É proteção. Minha filha já sabe que gritar nesse lugar só faz o chicote cantar mais alto. Na manhã seguinte, como era costume perverso, a criança foi apresentada ao senhor do engenho, o coronel Jerônimo Albuquerque, homem de alma ruim, que media sua grandeza pelo medo que causava. Ele olhou para a menina nos braços trêmulos de Nzinga e riu, mostrando os dentes amarelados pelo fumo. Uma negra que não chora? Que ironia do destino! O coronel soltou uma gargalhada que parecia estalo de chicote. Vamos chamá-la de Esperança, para que nunca se esqueça que no meu engenho, a esperança é a primeira coisa que morre. Foi assim que a menina ganhou seu nome de zombaria, um nome que carregaria como uma profecia às avessas. Mas o que o senhor não sabia é que, naquela mesma noite, Nzinga realizou um ritual escondido, sob a luz prateada da lua que entrava pelas frestas da senzala. Banhando a filha com água de ervas sagradas, Nzinga sussurrou em língua que os brancos não entendiam. Você não será batizada pela igreja deles, mas pelos orixás de nossos ancestrais. Seu verdadeiro nome é Obá, guerreira das águas, aquela que não se curva. Depois escondeu debaixo da esteira onde a menina dormiria um patuá feito com terra d'África, que guardava desde sua chegada no navio negreiro. Era sua última ligação com a terra-mãe, agora entregue à filha como herança sagrada. Um dia, prometeu Nzinga beijando a testa da filha que a olhava sem piscar, você vai entender o poder que carrega, e nesse dia, filha minha, até o céu vai tremer. E foi assim que nasceu Esperança, a menina que não chorou ao nascer. A última que haveria de sangrar no tronco do Bom Jesus, e a primeira a fazer os senhores pagarem com a mesma moeda. Ah, meus filhos, se eu pudesse mostrar a vocês o que esses olhos cansados viram, entenderiam por que, até hoje, as terras daquele engenho não dão mais nada que preste. Terra regada com sangue inocente só produz espinho e maldição. 7 anos se passaram ligeiro, mais ligeiro que correria de fuga. Esperança já corria pelo terreiro do engenho, os pezinhos descalços conhecendo cada palmo daquela terra molhada com o suor e sangue dos seus. Crescia diferente das outras crianças.
Enquanto os pequenos brincavam nos raros momentos de descanso, ela observava. Tô lhe dizendo, era uma menina de olhar profundo que guardava tudo no peito, como quem guarda tesouro enterrado. Os escravos já comentavam em voz baixa sobre a estranheza daquela criança. Tinha hora que Esperança parava de repente. Ficava com os olhos perdidos no horizonte, como se estivesse vendo coisa que ninguém mais enxergava. A menina tem o dom, cochichava a velha Teresa quando Esperança passava. Tem olho que enxerga o invisível. E não é que tinha mesmo? Numa tarde de trabalho na colheita da cana, quando o sol castigava as costas como açoite de fogo, Esperança estancou no meio do canavial. Ficou parada, tremendo que nem folha de cana ao vento, os olhos fixos em tia Josefa, uma escrava velha que trabalhava desde antes do sol nascer. Tia Josefa vai cair, disse a menina com voz distante. O anjo da morte já tá com a mão no ombro dela. Mal as palavras saíram de sua boca, a velha Josefa soltou um gemido surdo e desabou entre os pés de cana, o corpo moído por anos de trabalho finalmente entregue ao descanso eterno. Foi um rebuliço só. As mulheres correram para acudir, mas não tinha mais jeito. Tia Josefa tinha partido desse mundo de sofrimento. O feitor, um homem chamado Damião, de alma tão negra quanto o chicote que empunhava, viu aquela cena e agarrou Esperança pelo braço, apertando até os ossinhos frágeis estalarem. Que diabo foi isso, moleca? Como é que você sabia? A boca dele espumava de raiva e medo misturados. Tá fazendo feitiçaria, é? Esperança nem piscou. Encarou o feitor com aqueles olhos que pareciam penetrar a alma e respondeu com uma calma que não pertencia à criança de 7 anos. Não faço feitiço, não, senhor. Só vejo o que tá para acontecer. O feitor largou o braço dela como se tivesse tocado em brasa viva e fez o sinal da cruz. Dali em diante, até ele, que não temia nem o diabo, olhava Esperança com um quê de receio. Foi nesse mesmo ano que Esperança viu pela primeira vez o tronco de castigo. Ficava bem no meio do terreiro, altar profano onde a dignidade dos escravos era sacrificada diariamente. Naquele dia levaram o velho Joaquim, acusado de roubar um pedaço de rapadura. Juntaram todos os escravos para assistir como sempre faziam, para servir de exemplo. É sofrimento danado. Era assim que mantinham o medo vivo no coração da senzala. Amarraram o velho, as costas já marcadas por castigos antigos expostas ao sol e ao chicote. Quando o feitor Damião ergueu o açoite pela primeira vez, Esperança, que estava entre as crianças da frente, sentiu um formigamento estranho nas mãos. O ar ao redor dela pareceu tremer, como o mormaço que sobe da terra quente. O primeiro golpe abriu um talho nas costas do velho Joaquim, que gemeu baixinho, mordendo os lábios para não gritar. No segundo golpe, algo ainda mais estranho aconteceu. O cabo do chicote esquentou tanto na mão do feitor que ele soltou um palavrão e sacudiu a mão como se tivesse tocado em ferro de engomar. Que diabos! Gritou Damião olhando em volta. Seus olhos pararam em Esperança, que o encarava com uma intensidade assustadora. Por um momento, o feitor jurou que viu fogo dentro daquelas pupilas escuras. Desse dia em diante, Nzinga percebeu que precisava ensinar a filha a esconder seus dons. À noite, na escuridão da senzala, sussurrava no ouvido de Esperança: Filha, você tem um presente raro, mas perigoso. É preciso aprender a guardá-lo bem dentro, como água de poço fundo. Se os brancos descobrirem o que você pode fazer, vão te destruir ou usar contra seu próprio povo. Esperança ouvia, séria, assentindo com a cabeça pequena. Já entendia, mesmo criança, que era diferente, que carregava algo que nem ela mesma compreendia ainda. Mãe, perguntou uma noite, por que eu vejo coisas antes delas acontecerem? Nzinga acariciou os cabelos crespos da filha e respondeu, com a voz carregada de memória antiga: porque você nasceu com um pé neste mundo e outro no mundo dos espíritos. Os orixás te escolheram para carregar seus olhos entre nós.
É uma bênção e uma maldição, minha filha. Foi quando Nzinga começou a ensinar a Esperança os cantos de proteção. As palavras que afastavam olhos curiosos. Os gestos que desviavam a atenção indesejada. A menina aprendia tudo com uma rapidez impressionante, como se já conhecesse aquelas lições de outras vidas. E assim crescia a Esperança, entre o trabalho forçado do engenho e as lições secretas da mãe. Uma criança que já carregava nos ombros o peso de um destino diferente, maior que a senzala, mais forte que as correntes, mais profundo que o medo. Meu povo, aquela menininha de olhar penetrante estava apenas começando sua jornada. E o engenho Bom Jesus ainda não sabia o que tinha criado dentro de suas próprias terras. O tempo passa diferente na senzala, meus filhos. Enquanto na casa grande os anos corriam soltos como água de riacho, lá nas costas dos cativos, cada dia pesava como pedra de moinho. Mas Esperança foi crescendo, mesmo com o peso dos anos, e já contava 13 voltas do sol, quando a herança de sua mãe começou a florescer mais forte. Nzinga já estava com o corpo vergado pelos anos de trabalho, as mãos calejadas de tanto colher cana e os olhos embaçados de tanto chorar escondido. Mas a sabedoria que guardava no peito só fazia aumentar, como o rio que quanto mais velho, mais fundo fica. Chegou a hora de você conhecer o que é seu por direito, minha filha, disse Nzinga numa noite de lua cheia, quando os senhores dormiam pesado depois de festa na casa grande. As duas escaparam da senzala como sombras, aproveitando que o feitor Damião estava bêbado demais para fazer a ronda direito. O homem de alma ruim dormia com a cachaça enquanto sonhava com o sofrimento que causaria no dia seguinte. Nzinga levou a filha até uma clareira escondida na mata que cercava o engenho. Ali, onde os olhos dos brancos não alcançavam, a mãe acendeu 3 velas sobre a terra nua e desenhou símbolos que pareciam dançar à luz trêmula. Tirou de dentro da roupa um saquinho de pano grosso, desses que a gente usa para guardar segredo antigo. Sua avó me ensinou, e a mãe dela ensinou a ela. E assim por muitas gerações antes de nosso povo ser arrancado da terra-mãe. Explicou Nzinga, abrindo o saquinho com cuidado. De dentro, retirou folhas secas, raízes retorcidas, sementes escuras e um pozinho que brilhava fraco sob a luz da lua. Isso aqui é para curar, apontou para as folhas. Isso é para proteger, mostrou as sementes. Isso é para afastar mal-olhado, indicou a raiz. E isso, hesitou, mostrando o pó brilhante. Isso é para quando não houver mais remédio e só a vingança puder limpar uma injustiça. Os olhos de Esperança refletiam as chamas das velas, absorvendo cada palavra, cada gesto, como terra seca que recebe as primeiras gotas de chuva depois de longa estiagem. Mas a verdadeira força, minha filha, não está nessas coisas que se pode tocar. Nzinga colocou a mão sobre o peito da menina. Está aqui dentro. Os orixás te escolheram antes mesmo de você nascer. Sinto isso. Eu também tenho o dom, mas o seu é mais forte. Muito mais forte. Foi naquela noite, sob o céu estrelado que cobria o Maranhão como um manto de mistérios, que Esperança começou a aprender os cantos sagrados, aqueles que os senhores proibiam, e o padre da fazenda chamava de coisa do demônio. Cantos que atravessaram o oceano na memória dos escravizados, resistindo a chicotes e correntes. Fechar o corpo contra ferro e fogo, ensinava Nzinga, fazendo Esperança repetir palavras numa língua que a menina nunca tinha ouvido, mas que soava familiar aos seus ouvidos, como se seu sangue reconhecesse cada sílaba. As noites de aprendizado se seguiram por meses. Esperança aprendia com uma sede que assustava até mesmo sua mãe. O que Nzinga levara anos para dominar, a filha absorvia em semanas. Nunca vi nada assim, confessou Nzinga para a velha Teresa, única em quem confiava. É como se ela já soubesse tudo, só estivesse lembrando. Essa menina tem espírito antigo, respondeu a velha, acenando com a cabeça grisalha. Cuidado, Nzinga. Quanto maior o dom, maior o perigo.
Foi por essa época que Esperança começou a ouvir rumores sobre um quilombo escondido nas matas além do engenho. Histórias sussurradas na senzala falavam de escravos fugidos que tinham formado uma comunidade livre, onde viviam segundo os costumes antigos. "É verdade que tem gente nossa vivendo livre por aí, mãe?" perguntou Esperança uma noite, enquanto as duas colhiam ervas sob a luz prateada da lua. "Existe sim, minha filha", respondeu Nzinga, olhando nervosamente ao redor. "Mas é perigoso até falar nisso. As paredes da senzala têm ouvidos, e o feitor paga bem por qualquer informação." Mas a semente já estava plantada no coração de Esperança. A ideia de liberdade, antes apenas um sonho distante, agora tomava forma concreta. Existia um lugar não muito longe dali onde seu povo vivia sem correntes. Aquela descoberta mudou algo dentro dela. Seus olhos, sempre observadores, ganharam um brilho novo. O brilho perigoso da esperança verdadeira. O tempo virou página como o vento que dobra folha seca. Esperança já era moça feita de 17 janeiros, com corpo de mulher, mas olhos que carregavam sabedoria de ancião. Suas mãos conheciam o segredo das plantas, as que curam e as que matam, as que aliviam a dor e as que provocam sono sem volta. Nesse tempo todo no engenho Bom Jesus, ela tinha aprendido a esconder sua luz, como candeia que se cobre na presença do inimigo. Na frente dos senhores e feitores era quieta, de olhos baixos, fingindo submissão. Mas nas sombras da senzala, era outra pessoa. Os escravos buscavam esperança quando o chicote rasgava as costas, quando a febre consumia um filho, quando a desesperança ameaçava sufocar o último sopro de vida. "Tem mão boa essa menina", diziam os mais velhos. "Onde ela põe a mão, a dor se afugenta." Esperança misturava o conhecimento ancestral que Nzinga lhe passara com seu próprio dom, que só fazia crescer. Bastava tocar uma pessoa doente para sentir onde o mal se escondia. As ervas pareciam sussurrar seus segredos quando ela as colhia, dizendo para que serviam e como deviam ser usadas. Estava escrito no destino que esse dom não ficaria escondido para sempre. Foi numa tarde de calor abafado que o destino bateu à porta da senzala, na forma de desespero da casa grande. Clara, a filha de 12 anos do coronel Jerônimo Albuquerque, caiu de cama com febre tão alta que fazia o corpo tremer e os olhos revirar. O médico da cidade, chamado às pressas, sangrou a menina e receitou beberagens que só pioraram seu estado. "Essa menina não passa desta noite", sentenciou o doutor, fechando sua maleta de couro, enquanto a mãe da criança se desfazia em lágrimas. Foi quando Teresa, que servia na casa grande, se encheu de coragem, ou loucura, como alguns diriam. Sinhá tem uma na senzala que entende dessas coisas. A filha de Nzinga. Já salvou muitas crianças nossas. A mãe desesperada agarrou-se àquela esperança como náufrago à tábua. Contra as ordens do marido, que estava viajando a negócios em São Luís, mandou buscar Esperança. Quando Esperança entrou no quarto da menina branca, não demonstrou nem medo nem reverência. Olhou a criança com os mesmos olhos que examinavam os doentes na senzala. Tocou sua testa ardente, sentiu seu pulso fraco, cheirou seu hálito febril. "É veneno no sangue", disse Esperança, sem rodeios. Não o que alguém deu, mas o que a própria doença fabrica. Pediu permissão para buscar o que precisava. Voltou com uma trouxa de folhas frescas, raízes e flores que havia guardado. Preparou um chá amargo e um emplastro de ervas que aplicou no peito da menina. Fez compressas de água fria com folhas de manjericão e alecrim. E quando ninguém olhava, sussurrou palavras antigas sobre a criança. Palavras que atravessaram o oceano na memória de seu povo. Passou a noite velando a menina sem descanso. Quando o sol nasceu no dia seguinte, a febre tinha baixado e Clara dormia tranquila. A respiração suave, como brisa. "É milagre", exclamou a mãe, abraçando Esperança com uma intimidade que jamais teria permitido em outra situação. A notícia correu como fogo em palha seca.
a escrava que salvara a filha do senhor quando o médico da cidade já tinha desistido. Por 3 dias, Esperança foi tratada quase como gente na casa grande, servida de comida da mesa dos brancos, olhada com uma mistura de gratidão e temor. Mas o mundo dá voltas, e às vezes a roda da fortuna gira para o lado errado. O coronel Jerônimo voltou de viagem e não gostou nada do que encontrou. "Você permitiu que uma escrava tocasse em nossa filha", esbravejou com a esposa. "Uma negra que provavelmente usa feitiçaria." "Mas Jerônimo, ela salvou Clara. O doutor já tinha desistido." "E como você sabe que não foi ela mesma que causou a doença, só para depois se fingir de salvadora?" O medo é conselheiro ruim, meus filhos. E no coração daquele homem, o medo da força que não compreendia plantou a semente da desconfiança. O coronel chamou o feitor Damião e deu ordens para vigiar Esperança de perto. "Qualquer coisa suspeita, me avise", ordenou. "Se ela está mexendo com mandinga, quero saber." Esperança, porém, tinha ouvidos na casa grande e ficou sabendo das ordens do senhor. A partir daquele dia, tornou-se ainda mais cuidadosa, escondendo seu conhecimento como tesouro enterrado. Só praticava suas curas nas sombras mais densas da noite, quando até os grilos se calavam. Mas a fama já estava espalhada. Os escravos do engenho Bom Jesus, e até de fazendas vizinhas, buscavam sua ajuda, arriscando castigos para conseguir uma cura, um remédio, uma palavra de conforto. Para eles, Esperança era mais que seu nome. Era o que ela representava. E ela sabia que essa fama era tanto bênção quanto maldição. Pois quanto mais seu nome corria, mais os olhos do feitor Damião se estreitavam ao observá-la. Olhos de predador, aguardando o momento de dar o bote. "Cuidado, minha filha", alertava Nzinga, agora envelhecida e curvada pelo peso dos anos. "O dom que cura também pode destruir, e há momentos em que será preciso escolher entre um e outro." Palavras proféticas que Esperança guardaria no coração, sem saber que muito em breve teria que fazer exatamente essa escolha. A chegada de Vicente Albuquerque ao engenho Bom Jesus foi como quando o céu escurece de repente e a gente sente no ar que vem tempestade braba. O filho único do coronel Jerônimo voltava da capital, onde passara 5 anos estudando nas melhores escolas, aprendendo os modos finos dos brancos e esquecendo qualquer resquício de bondade que pudesse ter tido na infância. O rapaz chegou montado num cavalo negro reluzente, vestido como fidalgo, com um chicote enrolado no pulso só para mostrar quem mandava. Era bonito de feições, isso não se pode negar. Cabelo escuro bem aparado, olhos verdes como folha de cana nova, porte altivo de quem nunca precisou curvar as costas para ninguém. Mas a beleza de fora não combinava com o que carregava por dentro. "Quem é aquela?", perguntou Vicente ao pai na primeira noite, durante o jantar na casa grande. Tinha visto Esperança atravessar o terreiro carregando um cesto de ervas, e seus olhos ficaram presos nela como um mosquito em teia de aranha. "É só uma escrava", respondeu o coronel, mal erguendo os olhos do prato. "A tal que dizem que curou sua irmã." "Dizem", Vicente ergueu uma sobrancelha interessado. "Bobagem de sua mãe. Provavelmente a menina ia melhorar de qualquer jeito." O coronel cortou um pedaço de carne. "Por que o interesse?" Vicente deu de ombros, mas seus olhos tinham aquele brilho que os bichos de caça reconhecem bem. O brilho do predador que escolheu sua presa. "Nunca vi escrava assim. Tem um jeito diferente de andar." "Ah, meus filhos, aquele jantar plantou a semente da desgraça que viria." Pois daquele dia em diante, os olhos de Vicente não deixaram Esperança em paz. Onde ela ia, lá estavam eles, seguindo cada movimento, devorando cada gesto. Esperança tinha então 20 anos florescidos, com uma beleza que nem o trabalho duro conseguia apagar. Era alta e forte, com braços que sabiam tanto o peso da enxada quanto a delicadeza de preparar um remédio. Seus cabelos, sempre presos em tranças apertadas, pareciam querer escapar.
rebeldes como o espírito que habitava aquele corpo. E havia nos seus movimentos uma dignidade rara, como se carregasse uma coroa invisível que somente ela podia ver. Não demorou para Vicente fazer sua primeira investida. Encontrou Esperança sozinha na casa de farinha e se aproximou com aquele sorriso que achava irresistível. Você é a curandeira, não é? A que salvou minha irmãzinha. A voz era macia como couro novo, mas os olhos eram duros como a viga do engenho. Sou só uma escrava que conhece algumas ervas, senhor. Esperança manteve os olhos baixos, como tinha aprendido, embora cada fibra do seu corpo quisesse encará-lo. Dizem que você faz magia. Vicente se aproximou mais, encurralando-a contra a parede. Que consegue fazer coisas que nem o doutor da cidade sabe fazer. São só histórias, senhor. Não acredite em tudo que contam por aí. Vicente esticou a mão e tocou o rosto de Esperança com as pontas dos dedos. Ela ficou imóvel como pedra, mas por dentro, um fogo antigo começou a queimar. Você não me engana, sussurrou ele. Tem algo nos seus olhos. Algo que não deveria estar nos olhos de uma escrava. Foi quando ele tentou puxá-la para mais perto que Esperança finalmente ergueu o olhar. E o que Vicente viu naqueles olhos o fez recuar um passo. Não era medo, nem submissão. Era algo que ele nunca tinha visto antes em nenhum escravo. Desafio puro e claro como água de nascente. Não me toque. As palavras saíram baixas, mas firmes como estaca fincada no chão. Vicente sentiu o rosto queimar de raiva. Quem era aquela negra para olhá-lo assim? Para falar naquele tom? Ergueu a mão para esbofeteá-la, mas algo no olhar dela o deteve. Por um instante, breve como o piscar de um vagalume, ele sentiu medo. Recuperando a compostura, abaixou a mão e forçou uma risada. Você ainda vai aprender seu lugar, negra atrevida. Deu as costas e saiu, mas a humilhação queimava em seu peito como ferro em brasa. Naquela noite, Esperança contou a Nzinga o ocorrido. Cuidado, minha filha. A velha avisou com os olhos nublados pela idade, mas ainda capazes de ver além do presente. Homem ferido no orgulho é mais perigoso que serpente pisada. E esse tem o poder de fazer o mal sem ser punido. Não tenho medo dele, mãe. Deveria ter. Nzinga pegou nas mãos da filha. Não por você, mas pelo que ele pode fazer aos outros por sua causa. As palavras da velha Nzinga eram sabedoria destilada em anos de sofrimento. Pois Vicente Albuquerque não era homem de esquecer uma ofensa. E na mente dele, o desafio nos olhos de Esperança era uma dívida que precisava ser cobrada com juros de sangue. A lua nova trouxe sombras mais densas ao engenho Bom Jesus. E nas sombras, o filho do coronel já tramava sua vingança. Ah, meus filhos, se as paredes da senzala pudessem falar, quantas histórias de dor e resistência essas madeiras velhas guardariam. Pois é sobre a vida que acontecia, quando os olhos dos senhores se fechavam, que vou lhes contar agora. Quando a noite esticava seu manto escuro sobre o engenho Bom Jesus e a casa grande dormia seu sono injusto, a senzala ganhava outra vida. Era como se as correntes afrouxassem um pouco, permitindo que o espírito respirasse, mesmo que o corpo continuasse preso. 3 vezes por mês, na lua minguante, um grupo seleto se reunia no fundo da senzala, atrás de uma parede falsa que o velho Joaquim tinha construído com habilidade de quem já foi carpinteiro antes de virar peça do engenho. Ali, escondidos dos olhares do feitor e protegidos por cantos de guarda que Esperança entoava, os mais confiáveis se juntavam. O segredo é nossa única arma, dizia sempre Esperança. Agora líder natural daquelas reuniões, desde que sua mãe Nzinga ficara fraca demais para comandá-las. Se um falar, todos morrem. Naquela noite, o grupo estava maior. Além dos habituais, o velho Joaquim, pai Tomás, que tinha mais de 80 janeiros nas costas e se lembrava da terra da África. Teresa, o jovem zumbi, que ganhou esse nome pela coragem que mostrava, e alguns outros. Havia 3 rostos novos. Homens de pele mais escura que a noite
e músculos forjados na luta pela sobrevivência. São do Quilombo, Esperança apresentou. Vieram trazer notícias e levar as nossas. Os homens do Quilombo contaram sobre a vida além das cercas do engenho. Falaram de uma comunidade escondida entre morros cobertos de mata fechada, onde ex-escravos viviam segundo as tradições ancestrais, onde ninguém era açoitado por falar sua língua natal ou adorar seus próprios deuses. Já somos mais de 200, disse o mais velho deles, um homem chamado Bacari, que tinha marcas tribais no rosto e carregava no peito cicatrizes de muitas batalhas. Temos roças, criação, até uma forja onde fazemos nossas próprias ferramentas e armas. Os olhos dos escravos da senzala brilhavam ao ouvir aquelas palavras. Liberdade, tão perto e tão longe ao mesmo tempo. E tem mais, continuou Bacari, baixando a voz. Não é só o nosso quilombo, tem outros se formando, no Piauí, na Bahia. E dizem que em Pernambuco tem um tão grande que nem o exército do imperador consegue destruir. Foi quando Esperança revelou o plano que vinha germinando há meses em seu coração. Chegou a hora de mais de nós saírem daqui, disse ela, os olhos brilhando com determinação no rosto iluminado apenas pela chama trêmula de uma vela de sebo. Vamos organizar uma fuga, não de 1 ou 2 como antes, mas de muitos, de uma vez só. Um murmúrio nervoso percorreu o grupo. Fugas em massa eram raras, justamente pelo risco envolvido. Quanto mais gente, maior a chance de alguém ser pego ou trair. Como? Perguntou Zumbi, o jovem que nunca tinha conhecido outro lar além do engenho, mas cujo coração ardia com o desejo de liberdade. Na próxima festa de São João, explicou Esperança. O coronel sempre faz uma grande celebração. A casa grande enche de convidados, tem bebida correndo solta, fogos de artifício, na confusão com os guardas distraídos. Mas isso é daqui a 2 meses, interrompeu Teresa preocupada. Como vamos nos preparar sem levantar suspeitas? Aos poucos, respondeu Esperança. Cada um guarda um pouco de comida a cada dia. Escondemos facas, ferramentas que possam servir de arma. Aprendemos o caminho para o quilombo. E os que ficarem? Perguntou o velho Joaquim. Os que não podem fazer a jornada? Os que têm filhos pequenos demais? Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Era a pergunta que ninguém queria fazer, mas que precisava de resposta. Vão sofrer, disse Esperança, com a honestidade crua que era sua marca. O coronel e o feitor vão descontar neles a raiva da fuga. Por isso, cada um que decidir ir deve entender. Não é uma decisão só por si, mas também por quem fica. Mais um silêncio, este ainda mais denso que o anterior. Foi pai Tomás, com sua voz cascuda pelo tempo que o quebrou. Vão, meus filhos. Os velhos como eu já vivemos mais do que devíamos. Nossos ossos já estão prontos para voltar para a terra, mas vocês... Seu olhar percorreu os mais jovens. Vocês ainda podem conhecer a liberdade. Podem criar seus filhos longe do chicote. Podem morrer de velhice, não de chibatada ou trabalho até os ossos quebrarem. Lágrimas silenciosas corriam pelas faces enrugadas do velho. Esperança se aproximou e se ajoelhou diante dele, segurando suas mãos. Pai Tomás, o Senhor vai conosco, nem que tenhamos que carregá-lo nas costas. O velho sorriu, um sorriso sem dentes, mas cheio de dignidade. Vou estar com vocês de qualquer jeito, minha filha, se não nesta vida, na outra. Os 3 homens do quilombo se preparavam para partir quando Bacari se virou para a Esperança. Há rumores sobre você além do engenho, sabia? Falam de uma mulher que tem o dom que cura e protege. Alguns dizem que você é filha de Oxum, outros que Ogum guia seus passos. Esperança baixou os olhos, desconfortável com aquelas palavras. São só histórias. Eu só faço o que minha mãe me ensinou. Bacari sorriu, mostrando os dentes brancos contra a pele escura. Histórias têm poder, mulher. Às vezes, mais poder que espadas ou espingardas. Ele olhou ao redor, para o grupo que os observava. Seu povo precisa de uma história para acreditar. E você parece ser essa história.
Depois que os visitantes partiram, o grupo se dispersou lentamente, cada um voltando para seu canto na senzala, levando consigo o gosto doce e amargo da esperança. Uma esperança perigosa, que podia tanto libertar quanto destruir. No seu canto deitada na esteira gasta, Esperança olhava para o teto de palha, pensando nas palavras de Bacari. Era verdade que as histórias tinham poder. Mas também era verdade que quem vira personagem de uma história raramente escolhe seu final. Meus filhos, há males que vêm nas asas do vento, sem aviso. A desgraça chegou ao engenho Bom Jesus numa manhã de abril, quando o céu ainda estava limpo e o ar fresco prometia um dia de trabalho menos penoso que o costume. O feitor Damião não apareceu para a contagem matinal. Fato estranho, pois aquele homem parecia sentir prazer em arrancar os escravos de seu breve descanso noturno. Em seu lugar estava Vicente, com um sorriso que não alcançava os olhos e o chicote enrolado no pulso como uma serpente adormecida. Parece que vocês andaram tendo reuniões à noite, disse ele, caminhando lentamente diante da fila de escravos, rezando para seus deuses pagãos, planejando fugas, quem sabe até feitiçaria. Um silêncio pesado caiu sobre o terreiro, olhos baixos, corações disparados. Quem tinha falado? Quem tinha traído? Damião achou isso. Vicente ergueu um pequeno embrulho de pano, escondido num buraco atrás da senzala. Esperança sentiu o sangue gelar nas veias. Era o patuá que sua mãe tinha preparado para proteger as reuniões. Algo que só os participantes sabiam que existia. Ninguém vai falar? Vicente parou na frente do velho Joaquim. Você, velho, está neste engenho há quanto tempo? 50 anos. Deve saber de muita coisa. Joaquim manteve os olhos no chão. Suas mãos trêmulas eram os únicos sinais da tempestade que se agitava dentro dele. Não sei de nada, senhor. O chicote de Vicente cortou o ar e atingiu o rosto de Joaquim, abrindo um talho que imediatamente começou a sangrar. Mentiroso! As chibatadas continuaram, uma após a outra. O velho, fraco demais para resistir, caiu de joelhos, mas não emitiu um único som. Era como se seu silêncio fosse a última dignidade que lhe restava. Pare! A voz de Esperança cortou o ar como trovão. Ele não sabe de nada. Vicente virou-se lentamente, o rosto retorcido numa máscara de satisfação cruel. Era ela quem ele queria provocar desde o início. Então você sabe, negra, vai me dizer quem participa dessas reuniões proibidas? Esperança deu um passo à frente. Nzinga tentou segurá-la, mas ela se desvencilhou gentilmente das mãos da mãe. Não há reuniões, senhor. O que o senhor encontrou é só um amuleto de proteção. Coisa simples, para espantar mal-olhado. Mal-olhado? Vicente riu, um som frio como pedra de gelo. E quem você acha que traz mal-olhado para este engenho? Meu pai que dá comida e teto a vocês? Eu que poderia ter todos vocês chicoteados até a morte agora mesmo se quisesse. Esperança manteve o olhar firme. Ninguém traz mal-olhado, senhor. É só uma crendice de gente simples. Foi quando Zumbi, o jovem impetuoso que não suportava ver injustiça, avançou. Deixe o velho em paz, ele não fez nada. O gesto custou caro. Vicente, com um movimento rápido, sacou a pistola que carregava no cinto e atirou. O estrondo rasgou a manhã como tecido podre, e Zumbi caiu, uma mancha vermelha se espalhando rapidamente em seu peito. Gritos, choro, confusão. Vicente mantinha a arma erguida, os olhos brilhando com uma excitação doentia. Mas alguém quer defender os feiticeiros? O silêncio voltou, mais denso, mais pesado, carregado de medo e ódio contido. Amarrem estes três, ordenou Vicente, apontando para Joaquim, que sangrava no chão, e 2 outros escravos que estavam mais próximos de Zumbi. Vamos dar um exemplo do que acontece com quem desafia as regras do engenho Bom Jesus. O castigo foi aplicado no tronco, à vista de todos. 50 chibatadas cada um.
O velho Joaquim não resistiu nem à metade. Morreu ainda amarrado, os olhos abertos fitando o céu como se procurasse ali a liberdade que nunca conhecera em vida. Os outros dois, mais jovens e fortes, sobreviveram, mas nunca mais seriam os mesmos. Quando tudo acabou, os escravos foram mandados para o trabalho como se nada tivesse acontecido. Como se não houvesse 3 corpos para enterrar, como se o sangue não manchasse a terra onde o açúcar crescia doce. Naquela noite, sozinha à beira do riacho que cortava as terras do engenho, Esperança ajoelhou-se. Suas lágrimas se misturavam à água que corria, levando embora o sangue que ela não conseguira lavar das mãos, depois de preparar os corpos para o enterro clandestino. Eu juro, sussurrou ela, mergulhando as mãos na água fria, pelos ossos de nossos ancestrais, pelo sangue derramado hoje, pelo sofrimento de nossa gente. Juro que vocês serão vingados. Tirando uma pequena faca que mantinha escondida, Esperança cortou a palma da mão e deixou seu sangue pingar na água do riacho. Que meu sangue se junte ao de vocês. Que os orixás sejam testemunhas. Que Ogum afie sua espada. Que Xangô prepare seus raios. A justiça virá, nem que eu tenha que buscá-la com minhas próprias mãos. O vento soprou mais forte, balançando as folhas das árvores como se a própria natureza respondesse ao juramento. Na água do riacho, iluminado pela lua, o reflexo de Esperança pareceu mudar por um instante. Não era mais apenas uma mulher que estava ali, mas algo mais antigo, mais poderoso, mais terrível. Depois daquele dia sangrento, o engenho Bom Jesus afundou num silêncio pesado como chumbo. Os escravos falavam o mínimo necessário, temendo que suas palavras fossem levadas pelo vento até os ouvidos do feitor ou de Vicente. Ninguém sabia quem tinha traído as reuniões secretas, mas a desconfiança plantou raízes fundas na senzala. Esperança, porém, não se dobrou. Seu andar continuava altivo. Seu olhar seguia penetrante. A dor pela perda do velho Joaquim, que fora como um pai para ela, e do jovem Zumbi, tinha se transformado em algo duro e frio dentro dela, uma determinação que nem o medo conseguia abalar. Vicente notava isso. Observava a Esperança de longe, sentindo uma mistura de raiva e desejo que o consumia por dentro como febre maligna. Ele queria vê-la quebrada, humilhada, implorando. A resistência silenciosa dela era um desafio que seu orgulho não conseguia suportar. Foi numa tarde abafada, quando o sol já começava a se inclinar para o oeste, que o destino deu a Vicente a oportunidade que ele esperava. Esperança estava sozinha no galpão onde se armazenavam as ferramentas, procurando um facão para cortar ervas medicinais a pedido do capataz. Ironia amarga, pois agora até os brancos da Casa Grande procuravam seus remédios às escondidas. Vicente entrou silenciosamente e trancou a porta atrás de si. Finalmente sozinhos, disse ele, com aquele sorriso que não tocava seus olhos. Sabe que você me atormenta, negra? Dia e noite, só penso em domar esse orgulho que você carrega. Esperança não recuou. Manteve o facão na mão, o cabo firme entre os dedos calejados. O senhor não deveria estar aqui, respondeu ela, com uma calma que escondia a tempestade interior. Se seu pai souber... Meu pai... Vicente riu, aproximando-se mais. Meu pai me ensinou que escravos são propriedade, como este facão que você segura, e posso fazer o que quiser com o que é meu. Ele avançou num movimento brusco, tentando agarrá-la pelo braço. Mas Esperança era rápida e se desviou, colocando uma mesa rústica entre eles. Não me toque, avisou ela, a voz baixa, mas firme. Ou o quê? Desafiou Vicente, os olhos brilhando com excitação doentia. Vai me matar com esse facão? E depois? Quanto tempo acha que duraria antes de ser caçada como animal? Quantos dos seus amigos morreriam por sua causa? Cada palavra era calculada para ferir, para lembrar Esperança de sua impotência. Mas havia algo que Vicente não compreendia. Para quem já vivia em cativeiro, a morte nem sempre era o pior destino.
Ele contornou a mesa num movimento rápido e agarrou Esperança pelo pulso, torcendo até que ela deixasse cair o facão. O som metálico ecoou no galpão fechado. Agora sim, sorriu ele, puxando-a contra seu corpo. Vamos ver se essa altivez toda se mantém quando eu terminar com você. O que aconteceu em seguida ficaria gravado para sempre na memória de todos que ouviram a história. Vicente tentou forçar um beijo, suas mãos puxando as roupas de Esperança com violência. Foi quando ela deixou de lutar fisicamente e começou a murmurar palavras numa língua antiga. Palavras que pareciam vibrar no ar como insetos zumbindo. Vicente sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas o desejo e a raiva o cegavam para o perigo. Quando suas mãos tocaram a pele nua dos ombros de Esperança, um choque percorreu seu corpo, como se tivesse sido atingido por um raio. Ele cambaleou para trás, atordoado, enquanto Esperança se erguia, os olhos agora brilhando com uma luz que não parecia totalmente humana. Sua voz, quando falou, parecia vir de muito longe. Eu avisei para não me tocar. Vicente, recuperando-se do choque, avançou novamente, cego de fúria. Desta vez, Esperança não recuou. Quando as mãos dele tentaram alcançá-la, ela as agarrou pelos pulsos com uma força que não parecia possível para seu corpo. Seus dedos queimavam como ferro em brasa, e Vicente gritou de dor. Quando ela finalmente o soltou, marcas vermelhas em forma de dedos estavam impressas nos pulsos do rapaz, como se tivessem sido marcados com ferro quente. E em seu rosto, 3 riscos paralelos desciam da têmpora à mandíbula. Marcas que pareciam ter sido feitas por garras, embora as mãos de Esperança não tivessem tocado seu rosto. "Demônio!" gritou Vicente, cambaleando para trás, o rosto contorcido de dor e pavor. "Bruxa maldita!" Ele destrancou a porta e correu para fora, gritando por ajuda. Esperança ficou parada, voltando lentamente a si, percebendo com horror o que acabara de acontecer. Não era a primeira vez que o poder dentro dela se manifestava sozinho, mas nunca tinha sido tão forte, tão visível. Menos de 1 hora depois, homens armados a arrastavam para o terreiro, onde o coronel Jerônimo aguardava, o rosto vermelho de fúria, ao lado do filho cujas feridas já tinham sido tratadas, mas permaneciam visivelmente marcadas em sua pele. "Feitiçaria!" acusava Vicente, apontando para as marcas. "Ela me atacou com artes do demônio!" O coronel, que sempre fora um homem prático, pouco dado a crendices, agora parecia abalado. O que via no rosto do filho não podia ser explicado por nenhuma arma natural. "Tragam o ferro", ordenou ele, a voz trêmula não de medo, mas de uma raiva que beirava a loucura. "Vamos marcar essa escrava para que todos saibam o que ela é." Amarraram Esperança a um poste, rasgaram sua camisa nas costas, expondo a pele escura e lisa. O ferreiro trouxe o ferro de marcar, em brasa viva, com as iniciais do engenho Bom Jesus. "Que isso sirva de lição", disse o coronel, fazendo um sinal para que o ferreiro procedesse. "No meu engenho, não há lugar para bruxaria." Quando o ferro tocou a pele de Esperança, ela não gritou. Em vez disso, começou a cantar, baixinho a princípio, depois mais alto, numa língua que ninguém ali compreendia, exceto Nzinga, que assistia horrorizada, contida por 2 capatazes. O ferro chiou contra a carne, mas algo estranho aconteceu. Em vez de marcar a pele, ele começou a brilhar mais intensamente, como se estivesse sendo aquecido além de seu ponto de fusão. De repente, com um estalo agudo, o ferro se partiu em 2 partes, caindo no chão em pedaços incandescentes. Um silêncio absoluto caiu sobre o terreiro. Até o vento parecia ter parado de soprar. O ferreiro deu um passo atrás, fazendo o sinal da cruz. O coronel, pela primeira vez em sua vida, parecia sem palavras. Esperança virou a cabeça lentamente, olhando por cima do ombro. Em suas costas, onde o ferro tinha tocado, não havia marca de queimadura. Apenas um desenho que lembrava uma folha de palmeira, formado pelas próprias veias sob a pele, como se o sangue tivesse se reorganizado para formar aquele símbolo. A marca já estava lá,
disse ela, a voz calma como água de poço profundo, muito antes de vocês tentarem colocá-la. O coronel recuou, o rosto pálido agora. Soltem-na, ordenou, surpreendendo a todos. E que ninguém mais toque nela hoje, amanhã. Hesitou, passando a mão pelo rosto suado. Amanhã, decidiremos o que fazer com essa criatura. Enquanto a desatavam, Esperança manteve os olhos fixos em Vicente, que se encolhia atrás do pai como criança assustada. Um olhar que prometia que aquilo era apenas o começo, que a verdadeira marca ainda estava por vir. Na casa grande do engenho Bom Jesus, as velas ainda ardiam tarde da noite, lançando sombras inquietas nas paredes caiadas. No escritório do coronel, 3 homens falavam em vozes baixas, como se temessem que as próprias paredes pudessem escutar e trair seus segredos. Aquela negra tem que desaparecer, dizia Vicente, o rosto ainda marcado pelos 3 riscos paralelos que não saravam, por mais ungüentos que o médico da cidade aplicasse. Ela é perigosa demais para continuar aqui. O coronel Jerônimo, sentado atrás de sua escrivaninha de jacarandá, passava os dedos pela barba grisalha, pensativo. Havia envelhecido 10 anos em poucos dias, desde o incidente com o ferro de marcar. Não podemos simplesmente matá-la, respondeu ele, a contragosto. Depois do que aconteceu no terreiro, os escravos a veem como algum tipo de santa, ou sei lá o quê. Se ela morrer pelas nossas mãos, teremos uma rebelião nas mãos. O terceiro homem, até então calado, inclinou-se para a frente. Era Damião, o feitor, com seu rosto marcado por cicatrizes antigas e olhos que pareciam poços de maldade. Eu tenho observado ela, patrão, disse ele, a voz áspera como lixa em madeira. Há semanas que vejo sinais. Ela tem contato com gente de fora, quilombolas. O coronel ergueu as sobrancelhas, subitamente alerta. Quilombolas eram a maior ameaça aos engenhos da região. Escravos fugidos que formavam comunidades na mata, às vezes atacando fazendas isoladas para libertar mais escravos ou roubar suprimentos. Como sabe disso? Damião sorriu, exibindo dentes amarelados pelo tabaco. Encontrei pegadas na margem do rio do lado da mata. Gente que vem e vai durante a noite. E tem mais. Ele tirou do bolso um pequeno embrulho de folhas, abrindo-o para revelar sementes escuras. Achei isso escondido perto da senzala. São sementes que não crescem por aqui. Vêm de longe, da África mesmo, dizem. E o que isso prova? Perguntou o coronel impaciente. Que tem contrabando entrando no engenho, senhor. E aposto que a negra Esperança está no meio disso. Ela e aquela mãe velha dela, a Nzinga. Vicente, que andava de um lado para outro como animal enjaulado, parou abruptamente. Estão planejando algo, uma fuga talvez. O coronel balançou a cabeça, incrédulo. Fugas acontecem o tempo todo. 1 ou 2 escravos somem na mata. Geralmente são recapturados em poucos dias. Não é motivo para tanto alarde. E se for mais que 1 ou 2? Insistiu Vicente, inclinando-se sobre a mesa do pai. E se for uma fuga em massa? Um silêncio pesado caiu sobre o escritório. Uma fuga em massa seria um desastre financeiro e uma humilhação pública para a família Albuquerque. Precisamos de provas, disse finalmente o coronel. Não posso simplesmente executar uma escrava valiosa com base em suspeitas. Foi quando o destino entregou nas mãos dos 3 homens exatamente o que procuravam. Na manhã seguinte, 3 dos melhores cavalos de raça do coronel, animais que ele importara a grande custo de Portugal, foram encontrados mortos no estábulo, com espuma negra escorrendo de suas bocas e os olhos arregalados em expressão de terror. Veneno, diagnosticou o veterinário chamado às pressas. Algo poderoso que eu nunca vi antes. Matou quase instantaneamente pelo estado dos corpos. O coronel, ao lado do veterinário, observava seus valiosos animais mortos com uma mistura de tristeza e fúria. Vicente se aproximou, falando baixo o suficiente para que só o pai ouvisse.
Quem conhece ervas e venenos neste engenho, pai? Quem tem motivos para nos prejudicar? Não foi preciso dizer o nome. A imagem de Esperança pairou entre eles como um fantasma. Na mesma tarde, quando os escravos voltavam do trabalho nos canaviais, Esperança foi abordada por 6 homens armados. Amarraram seus pulsos e tornozelos e a arrastaram para o porão da casa grande, um lugar úmido e escuro usado para guardar ferramentas e, ocasionalmente, castigar escravos rebeldes. "O que é isso?" perguntou ela, mais surpresa que assustada. "O que fiz desta vez?" "Assassinato", respondeu Damião, fechando a pesada porta atrás dela. "Matou os cavalos do coronel com seu veneno do diabo." Esperança balançou a cabeça incrédula. "Não matei animal nenhum. Por que faria isso?" "Para se vingar", respondeu Damião, aproximando seu rosto do dela. "Ou para distrair a gente enquanto seus amigos quilombolas preparavam alguma coisa. Tanto faz. Dessa vez nem seus truques vão te salvar." Esperança manteve o olhar firme, mesmo na escuridão do porão. "Você está mentindo, Damião, e sabe disso." O feitor riu, um som sem alegria que ecoou nas paredes de pedra. "Verdade ou mentira não importa mais, negra. O que importa é que amanhã você vai enfrentar o julgamento do coronel. E dessa vez não vai escapar." Quando a porta se fechou, deixando-a na escuridão quase completa, Esperança se permitiu um momento de desespero. Não pelo medo da morte, essa companheira constante dos escravos, mas pelo que sua ausência significaria para os planos de fuga, para sua mãe idosa, para todos que dependiam dela. "Mãe Nanã", sussurrou ela na escuridão, invocando a antiga divindade associada à morte e ao renascimento. "Se minha hora chegou, que pelo menos minha partida não seja em vão. Que meu sangue, se for derramado, seja semente de liberdade para os meus." No teto do porão, uma pequena abertura deixava passar um único raio de luz da lua crescente. Esperança fixou os olhos nesse feixe de luz, como um náufrago que se agarra à última tábua. A noite seria longa, mas o amanhã seria decisivo. "Meus filhos, já viram o sol nascer sobre injustiça? É um amanhecer diferente, que parece zombar da escuridão que permanece nos corações dos homens." Foi numa manhã assim, com o sol tingindo de vermelho sangue o horizonte, que armaram no terreiro da casa grande o que chamaram de julgamento. Valha-me Deus! Que julgamento poderia haver para uma escrava numa terra onde a lei era feita pelos senhores de engenho? Mas o coronel Jerônimo gostava de manter aparências. Queria que todos vissem que era um homem justo, mesmo quando a sentença já estava decidida antes mesmo de a acusada abrir a boca. Trouxeram Esperança do porão, as mãos ainda amarradas, o corpo cansado pela noite sem descanso. Mas os olhos, aqueles olhos, ainda brilhavam com a mesma luz desafiadora. Seu vestido simples de algodão estava sujo e rasgado, mas ela caminhava como rainha, a cabeça erguida, o passo firme. No terreiro, cadeiras tinham sido dispostas em semicírculo. No centro, o coronel Jerônimo, vestido com suas melhores roupas, como se aquilo fosse uma ocasião solene. À sua direita, Vicente, o rosto ainda marcado pelos misteriosos arranhões que não saravam. À esquerda, o padre Anselmo, capelão do engenho, um homem magro e pálido que mais parecia temer do que servir ao Deus que pregava. "Esperança, escrava deste engenho", começou o coronel, a voz forte para que todos os presentes ouvissem. "Você está sendo acusada de praticar feitiçaria, de manter contato com quilombolas fugidos e de envenenar 3 valiosos cavalos de raça pertencentes a esta propriedade. Como responde a essas acusações?" Esperança olhou ao redor, vendo os rostos tensos dos outros escravos, forçados a assistir ao julgamento. Entre eles estava Nzinga, sua mãe, mantida de pé apesar da idade avançada, os olhos cheios de lágrimas contidas. "Não pratiquei feitiçaria", respondeu Esperança, a voz clara e firme. "Apenas sigo os conhecimentos que minha mãe me ensinou.
como ela aprendeu da mãe dela em nossa terra. Não envenenei animal algum e quanto aos quilombolas... Ela fez uma pausa, olhando diretamente para o coronel. Se há homens e mulheres que conseguiram escapar das correntes e viver em liberdade, só posso desejar que encontrem paz. Um murmúrio percorreu a plateia. A resposta era atrevida, beirando a insubordinação aberta. O rosto do coronel enrubesceu de raiva. Temos testemunhas, disse ele fazendo um gesto. Damião empurrou para a frente um escravo jovem, trêmulo de medo. Era Tomé, um rapaz que trabalhava nos estábulos. Conte o que viu na noite de anteontem, ordenou o feitor. Tomé mantinha os olhos fixos no chão, a voz quase inaudível. Eu vi alguém nos estábulos, tarde da noite. Mais alto! Damião deu um safanão no rapaz. Diga quem você viu. Parecia Esperança. A voz do rapaz falhou. Mas estava escuro. Eu não tenho certeza. Esperança olhou para ele com mais pena que raiva. Sabia que o jovem provavelmente tinha sido torturado ou ameaçado para dar aquele testemunho. Outras testemunhas se seguiram, todas com histórias vagas, todas claramente coagidas. Um vira Esperança colhendo ervas estranhas à noite. Outro jurara tê-la ouvido falando em língua desconhecida com vultos na escuridão. Outro ainda dissera que ela tinha poderes de fazer o gado adoecer com um olhar. A cada testemunho, o semblante de Esperança permanecia impassível. Não negava, não contestava. Seu silêncio era sua última forma de resistência. Por fim, Vicente se levantou, exibindo as marcas em seu rosto e pulsos. Vejam o que aquela escrava me fez, com suas artes demoníacas, com seus poderes malignos. Sua voz tremia de indignação. Ela é uma ameaça para todos nós, para a ordem deste engenho, para a própria cristandade. O padre Anselmo se remexeu desconfortável em sua cadeira. Apesar de suas limitações, havia nele uma centelha de consciência que o impedia de endossar completamente aquela farsa. A acusada tem direito a uma defesa final, disse ele dirigindo-se à Esperança. Quer dizer algo antes do veredicto? Foi então que Esperança falou. Não para a plateia, não para o coronel ou Vicente, mas diretamente para o padre. Deu 2 passos em sua direção e se inclinou, sussurrando algo em seu ouvido que ninguém mais conseguiu ouvir. O efeito foi imediato. O rosto do padre Anselmo perdeu toda a cor. Seus olhos se arregalaram em choque absoluto. Ele se afastou de Esperança como se ela tivesse se transformado em serpente, fazendo repetidamente o sinal da cruz. O que ela disse exigiu saber o coronel, irritado com aquela quebra de protocolo. Nem nada, senhor, gaguejou o padre, o suor escorrendo por sua testa pálida. Apenas blasfêmias, delírios de uma mente possuída. Mas seus olhos evitavam os do coronel, e suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar seu crucifixo. O veredicto é óbvio, declarou Vicente impaciente. Culpada de todas as acusações. A pena deve ser exemplar. O coronel assentiu, retomando o controle da situação. Esperança, pelos crimes de feitiçaria, conspiração com quilombolas e envenenamento de propriedade valiosa deste engenho. Condeno você a receber 100 chibatadas no tronco, amanhã ao nascer do sol. Um suspiro coletivo percorreu a multidão de escravos. 100 chibatadas era sentença de morte. Ninguém jamais sobrevivera a tal castigo. Até lá, voltará ao porão, sem água nem comida, para que possa refletir sobre seus pecados. Esperança permaneceu em silêncio, mas quando os homens vieram levá-la de volta ao porão, seus olhos encontraram os da mãe. Um olhar que dizia tanto: amor, despedida e algo mais. Uma instrução silenciosa que só Nzinga poderia entender. Enquanto a arrastavam, Esperança virou-se uma última vez encarando o coronel, Vicente, o padre e todos os presentes. Amanhã será um novo dia, disse ela, as palavras simples carregando um peso que fez até mesmo o coronel estremecer.
Um dia que nenhum de vocês esquecerá enquanto viver. O sol já estava alto quando o julgamento terminou. Os escravos foram mandados de volta ao trabalho, como se nada tivesse acontecido. Mas todos sabiam que algo fundamental havia mudado naquela manhã. O ar parecia mais pesado, carregado de presságio. E o padre Anselmo trancou-se na pequena capela do engenho, onde passou o resto do dia rezando fervorosamente, os olhos fixos no crucifixo, como se buscasse ali proteção contra um terror que só ele conhecia. O que Esperança tinha sussurrado em seu ouvido? Ninguém jamais saberia com certeza. Mas dizem, meus filhos, que quando o padre deixou a capela ao anoitecer, seu cabelo, antes castanho, estava completamente branco, como se tivesse envelhecido décadas em apenas um dia. A noite caiu sobre o engenho Bom Jesus, como um manto pesado de presságios. As nuvens escondiam a lua e as estrelas, como se o próprio céu não quisesse testemunhar o que estava por vir. No porão úmido da casa grande, Esperança aguardava seu destino, sentada no chão de terra batida, as costas apoiadas na parede fria de pedra. A porta se abriu com um rangido triste. Era Teresa, a velha que servia na casa grande, trazendo um pequeno embrulho escondido sob as saias. "Vá embora", sussurrou Esperança. "Se te pegam aqui..." "Nzinga me mandou", respondeu a velha, aproximando-se com passos incertos na penumbra. "Disse que você precisaria disso para a passagem." O embrulho continha itens simples, mas de valor inestimável naquele momento. Um punhado de ervas secas, uma pequena cabaça com água do rio, um cordão de contas coloridas e, escondido entre as folhas, um pequeno saco de couro contendo um pó escuro. "Ela disse que você saberia o que fazer", acrescentou Teresa, os olhos brilhantes de lágrimas contidas, "e mandou dizer que estará pronta quando a lua tocar o velho Jequitibá." Esperança assentiu, compreendendo a mensagem cifrada. Sua mãe estaria esperando no ponto combinado para a fuga que planejavam há meses. Só que agora, o plano teria que ser alterado drasticamente. "Diga a ela que farei o necessário", respondeu, segurando as mãos enrugadas de Teresa. "E que nos encontraremos, seja neste mundo ou no outro." Quando Teresa saiu, Esperança começou seus preparativos. Espalhou as ervas em círculo ao seu redor, derramou a água da cabaça em pequenos pontos cardeais, formando uma cruz, e colocou o cordão de contas no pescoço. Então, de olhos fechados, começou a entoar um canto baixinho, tão suave que parecia mais um suspiro do que uma canção. Enquanto isso, na senzala, Nzinga lutava contra sua própria batalha. Os mais jovens, liderados por alguns que participavam das reuniões secretas, queriam tentar libertar Esperança ainda naquela noite. "Temos que fazer algo", insistia Antônio, um jovem forte que havia perdido um irmão nos castigos recentes. "Não podemos deixá-la morrer no tronco." "E quantos mais morrerão tentando salvá-la?", retrucou Nzinga, a voz cansada, mas firme. "Minha filha tem seu próprio caminho a seguir agora, e nós temos o nosso." "Que caminho?" Assistir à morte dela de braços cruzados? A revolta era palpável nas palavras do jovem. Nzinga se aproximou, os olhos antigos fixos nos dele como duas tochas na escuridão. "Meu filho, você acha que conheço minha própria filha tão pouco assim? Esperança não vai para o tronco como ovelha para o abate. Ela vai como o fogo que se deixa apagar num lugar para renascer mais forte em outro." A velha tirou de dentro da esteira onde dormia um pequeno embrulho similar ao que Teresa havia levado para o porão. "Esta noite, muitos de nós partiremos daqui. Enquanto os olhos de todos estiverem voltados para o que acontecerá no terreiro amanhã, nós seguiremos o caminho da liberdade." "Um plano de fuga?" Antônio franziu o senho confuso. "Mas Esperança, minha filha fará o sacrifício para que outros possam viver", respondeu Nzinga, a voz embargada pela primeira vez. Este sempre foi seu destino. Desde o dia em que nasceu sem chorar, eu soube que ela não era como os outros. No centro da senzala, protegidos dos olhares externos, os escolhidos para a fuga,
Mulheres, crianças e alguns homens começaram seus próprios preparativos. Embrulhos pequenos com comida seca, cabaças de água, ervas medicinais básicas, tudo o que conseguiram juntar nas semanas anteriores, escondido debaixo das esteiras ou em buracos cavados no chão. De volta ao porão, Esperança atingia o auge de seu ritual. O pó que sua mãe enviara, uma mistura potente de ervas, raízes e outros elementos que apenas as iniciadas conheciam, já havia sido misturado à água restante na cabaça. Ela bebeu o líquido em pequenos goles, sentindo o amargor descer pela garganta e se espalhar pelo corpo como fogo líquido. Suas pupilas dilataram, sua respiração ficou mais lenta, mais profunda. O mundo ao redor começou a ganhar contornos diferentes, cores que não existiam na realidade física. Era o transe sagrado, a porta entre os mundos, o estado em que o corpo se prepara para receber forças além da compreensão comum. Esperança tirou um pequeno objeto pontiagudo que mantinha escondido em seu cabelo, um fragmento de osso afiado como agulha. Com ele, começou a desenhar símbolos rituais em seu próprio corpo. Nas palmas das mãos, na testa, no peito sobre o coração, nos tornozelos. Cada símbolo era traçado com precisão, acompanhado de palavras murmuradas em uma língua antiga. Quando o sangue brotou dos pequenos cortes, ela o espalhou, misturando-o com o pó restante, criando uma pasta escura que aplicou em pontos específicos do corpo, como uma armadura invisível. O céu lá fora começava a mostrar os primeiros sinais da madrugada que se aproximava. Em poucas horas, o sol nasceria e com ele viria o momento decisivo. Esperança sabia que não sairia viva do tronco, pelo menos não da forma como entraria nele, mas também sabia que sua morte seria apenas o começo de algo muito maior. Oxalá, pai de todos os orixás, sussurrou ela, já quase completamente em transe. Aceite meu corpo como oferenda, para que meu espírito se torne instrumento de justiça, que meu sangue, ao tocar a terra, desperte os ancestrais, que minha dor abra as portas que precisam ser abertas. O vento soprou mais forte lá fora, fazendo a pequena janela do porão ranger. O primeiro clarão de um relâmpago distante iluminou brevemente o rosto de Esperança. Transformado, transcendente, já não mais inteiramente humano. Reza a lenda que naquela manhã o sol demorou mais para nascer, como se hesitasse em iluminar a cena que estava por vir. O céu amanhecia com estranhas cores, não o azul limpo que costumava cobrir o engenho Bom Jesus, mas um tom avermelhado, doentio, que fazia as sombras parecerem mais densas e ameaçadoras. No centro do terreiro, o tronco de castigo aguardava sua próxima vítima. Madeira escura, polida por anos de uso e manchada pelo sangue de centenas de escravos que ali tinham sofrido. Ao lado, Damião verificava pessoalmente o chicote que usaria. Couro trançado com pontas de metal, o instrumento mais cruel do arsenal do feitor. Que caia cada gota de sangue daquela feiticeira, murmurava ele para si mesmo, testando o chicote no ar com um estalo que cortava o silêncio da manhã como faca afiada. Os escravos foram reunidos, como sempre acontecia durante os castigos públicos. Eram forçados a assistir para que o exemplo ficasse gravado em suas memórias e em suas almas. Mas havia algo diferente naquela manhã. Um silêncio mais profundo, mais carregado. Não era apenas medo que pairava no ar, mas uma expectativa tensa, como se todos, inconscientemente, soubessem que estavam prestes a testemunhar algo fora do comum. Na casa grande, o coronel Jerônimo tomava seu café da manhã com aparente calma. Vicente, por outro lado, mal conseguia sentar-se à mesa. Desde a noite anterior, sofria de uma inquietação inexplicável, um pressentimento sombrio que não conseguia afastar. "Pai", disse ele pela terceira vez, "talvez devêssemos apenas matá-la com um tiro e acabar logo com isso." "E mostrar fraqueza?" O coronel ergueu os olhos da xícara de café. "Não, meu filho. A escrava vai para o tronco, como determina nossa lei.
100 chibatadas. Se sobreviver, o que duvido, será vendida para as minas de ouro, onde esses delírios de grandeza serão esmagados nas profundezas da terra. Quando o sol finalmente apareceu por completo no horizonte, 2 capatazes foram buscar Esperança no porão. Abriram a porta e recuaram um passo, surpresos. Esperança estava de pé no centro do porão, perfeitamente imóvel, como se já estivesse esperando por eles. Seu rosto, normalmente já belo, parecia irradiar uma luz interior. Os símbolos desenhados em sua pele com sangue e ervas criavam padrões hipnóticos, que pareciam se mover ligeiramente quando olhados diretamente. Jesus misericórdia, sussurrou um dos homens, fazendo o sinal da cruz. Vamos logo com isso, disse o outro, mais corajoso ou apenas mais tolo, avançando para agarrá-la pelos braços. Esperança não resistiu. Deixou-se conduzir para fora, para a luz da manhã, caminhando com passos firmes, a cabeça erguida. Quando passou pela multidão de escravos, muitos se ajoelharam ou fizeram gestos discretos de respeito e proteção. Nzinga estava entre eles, o rosto molhado de lágrimas silenciosas, mas os olhos brilhando com um orgulho feroz. No centro do terreiro, Damião aguardava com o coronel Jerônimo e Vicente. O padre Anselmo, que normalmente estaria presente para oferecer os últimos sacramentos, estava notavelmente ausente. Diziam que tinha passado a noite toda rezando na capela e agora estava trancado lá, recusando-se a sair. Amarrem-na, ordenou o coronel, evitando olhar diretamente para a Esperança. Quando os capatazes se aproximaram com as cordas, o vento subitamente aumentou, soprando em rajadas que levantavam a poeira do terreiro. Nuvens escuras começaram a se formar no céu, apesar do dia ter amanhecido claro. Rápido antes que chova, disse o coronel, olhando preocupado para o céu que escurecia. Amarraram Esperança ao tronco, rasgando sua camisa simples para expor as costas. A pele escura e lisa, sem marcas anteriores, parecia reluzir sob a luz estranha daquela manhã. Os símbolos rituais, agora visíveis para todos, provocaram murmúrios entre os presentes. 100 chibatadas por feitiçaria, conspiração e assassinato de propriedade valiosa, anunciou o coronel em voz alta. Então, virando-se para o feitor, Damião, pode começar. O feitor se posicionou, erguendo o chicote com um sorriso perverso no rosto. O primeiro golpe cortou o ar e atingiu as costas de Esperança com um estalo úmido. A pele se abriu, mas ao invés do grito que todos esperavam, o que se ouviu foi um canto, baixo a princípio, mas que gradualmente aumentava de volume. Era uma melodia estranha, em uma língua que ninguém ali compreendia, exceto talvez Nzinga e alguns dos mais velhos. O ritmo do canto não combinava com o ritmo das chibatadas, criando uma dissonância perturbadora. Segundo golpe. Terceiro. Quarto. A cada nova ferida que se abria nas costas de Esperança, seu canto ficava mais forte, mais claro, e algo estranho começou a acontecer. O sangue que escorria de suas feridas não caía no chão. Pairava no ar como pequenas gotas vermelhas que lentamente se moviam, formando padrões similares aos símbolos desenhados em seu corpo. Damião hesitou por um momento, desconcertado, mas um olhar severo do coronel o fez continuar. 10º golpe. 20º. As costas de Esperança agora eram uma massa de carne dilacerada, mas ela continuava cantando, cada vez mais forte. O céu escureceu completamente, como se fosse noite em plena manhã. O vento soprava em círculos ao redor do terreiro, criando um redemoinho de poeira que obrigava todos a protegerem os olhos. Os animais do engenho, cavalos, bois, galinhas, começaram a agitar-se, relinchando, mugindo e cacarejando em um coro de terror. Na 30ª chibatada, os primeiros escravos começaram a cair de joelhos, não por ordem dos capatazes, mas impelidos por uma força invisível. Alguns começaram a repetir o canto de Esperança, como se as palavras desconhecidas fluíssem diretamente para suas mentes.
O que está acontecendo? Gritou Vicente, o rosto pálido de medo. Faça-a parar. Mas Damião já não conseguia parar. Seus braços se moviam como se tivessem vontade própria, aplicando golpe após golpe, enquanto seu rosto se contorcia em uma máscara de pavor. 50ª chibatada. O cabo do chicote começou a esquentar em suas mãos, a ponto de queimar sua pele, mas ele não conseguia largá-lo. Já chega! Ordenou o coronel, mas sua voz se perdeu no vento e no canto que agora parecia vir não apenas de esperança, mas de todos os lados, como se o próprio ar vibrasse com aquela música ancestral. As gotas de sangue que flutuavam no ar começaram a se mover mais rápido, formando um círculo que lentamente se fechava ao redor do tronco, de esperança, de Damião. 90ª chibatada. O céu estava completamente negro agora. Relâmpagos cortavam as nuvens, embora nenhum trovão se seguisse. Um silêncio antinatural que tornava a cena ainda mais aterradora. Foi na 100ª e última chibatada que tudo culminou. O golpe caiu, e no mesmo instante, Esperança virou o rosto por cima do ombro, encarando seus algozes. Seus olhos não eram mais humanos. Brilhavam com uma luz interior, como duas brasas vivas em um rosto transformado pela dor e pelo poder. Esta noite, disse ela, a voz não mais sua, mas um coro de muitas vozes falando em uníssono. O tronco bebe o sangue de quem o alimentou. Um relâmpago caiu exatamente sobre o tronco, iluminando todo o terreiro com uma luz branca ofuscante. Quando a visão de todos se recuperou, o que viram os deixou paralisados de terror. Esperança havia desaparecido. As cordas que a prendiam estavam caídas no chão, intactas, como se tivessem passado através de seu corpo. No lugar onde ela estivera, apenas um forte cheiro de terra molhada e ferro quente permanecia no ar. E Damião, o cruel feitor, estava de joelhos, os olhos vidrados fixos no vazio, o chicote ainda apertado em suas mãos queimadas, incapaz de falar ou se mover, como se sua alma tivesse sido arrancada de seu corpo, deixando apenas a casca vazia. O caos se instalou no engenho Bom Jesus. O desaparecimento de Esperança em plena luz do dia, diante de dezenas de testemunhas, paralisou todos de espanto e terror. O coronel Jerônimo, homem que sempre se orgulhara de sua racionalidade, estava pálido como cera, incapaz de compreender o que seus próprios olhos haviam testemunhado. Procurem-na, conseguiu finalmente ordenar, a voz trêmula traindo seu pavor. Ela deve estar escondida em algum lugar. Mas não havia onde se esconder no terreiro aberto, e as cordas caídas no chão intactas desafiavam qualquer explicação lógica. Damião, o feitor, continuava de joelhos, o olhar vidrado, indiferente ao mundo ao seu redor. Quando tentaram fazê-lo levantar, descobriram que seus dedos estavam fundidos ao cabo do chicote, como se homem e instrumento de tortura tivessem se tornado uma coisa só. Os capatazes corriam de um lado para outro, confusos, enquanto os escravos permaneciam imóveis, muitos ainda de joelhos, como se estivessem em transe. O céu, antes completamente escuro, começava a clarear, mas não para o azul normal. Assumia um tom avermelhado, como sangue diluído em água. Foi Vicente quem primeiro percebeu o que estava acontecendo na senzala. Pai, os escravos estão fugindo. De fato, aproveitando a confusão, Nzinga liderava um grupo de mais de 30 escravos, mulheres, crianças e alguns homens, em direção à mata que cercava a propriedade. A fuga, planejada há meses e marcada para a noite da festa de São João, havia sido adiantada para coincidir com o castigo de Esperança. Atirem, atirem neles, ordenou o coronel, recuperando parte de sua autoridade. Mas era tarde demais. Os escravos já haviam alcançado a linha das árvores, e a mata fechada os engoliu como se tivesse aberto seus braços para recebê-los. Apenas Nzinga permaneceu por um momento na borda da floresta, seu corpo velho e curvado destacando-se contra o verde escuro.
Ela ergueu os braços para o céu e gritou algo numa língua antiga, antes de também desaparecer entre as árvores. Vicente, tomado de fúria e medo, correu para o estábulo e montou seu melhor cavalo. Vou atrás deles. Vou trazer a cabeça daquela velha. Espere, gritou o coronel. Mas o filho já galopava em direção à mata, o rosto contorcido numa máscara de ódio. O coronel se viu subitamente sozinho no centro do terreiro, cercado apenas por capatazes confusos e escravos que não tinham fugido. Os velhos demais, os doentes, os que estavam próximos demais dos guardas no momento da fuga. E Damião, ainda ajoelhado, o olhar fixo no vazio, como estátua de cera derretendo ao sol. Levem-no para dentro, ordenou o coronel apontando para o feitor. 2 homens ergueram Damião, que se deixou conduzir como um boneco sem vida. A tarde caiu sobre o engenho como um manto pesado. Nuvens estranhas se formavam e desfaziam no céu, assumindo formas que pareciam rostos ou animais por breves instantes. O vento trazia sussurros, vozes distantes que pareciam cantar a mesma melodia que Esperança entoava durante seu castigo. O coronel se trancou em seu quarto com uma espingarda carregada, ordenando que reforçassem a guarda ao redor da casa grande. A esposa e a filha Clara rezavam na capela, sob a supervisão distante e aterrorizada do padre Anselmo, que não parava de murmurar orações e fazer o sinal da cruz. Enquanto isso, na profundeza da mata, algo extraordinário acontecia. Em uma clareira oculta, iluminada apenas pela luz filtrada entre as folhas, o corpo de Esperança se reconstituía. Não de carne e osso como antes, mas de elementos da própria floresta. Folhas, raízes, terra, água do rio, fogo dos raios que ainda cortavam o céu ocasionalmente. Era um processo lento, doloroso, uma metamorfose que desafiava as leis da natureza conhecidas pelos homens, mas que obedecia a leis mais antigas, mais profundas. Cada gota de seu sangue que havia flutuado no ar, agora retornava, trazendo consigo a energia da terra, o poder dos elementos, a força dos ancestrais que haviam sido chamados por seu sacrifício. À medida que seu novo corpo tomava forma, sua consciência também se expandia. Já não era apenas Esperança, a escrava nascida no engenho Bom Jesus. Era algo mais, algo que existia antes dela e continuaria a existir depois. Um espírito de justiça e vingança. Um avatar dos orixás que há tanto tempo aguardavam o momento certo para intervir no mundo dos homens. Lentamente, ela abriu os olhos, não mais humanos, mas com a cor e o brilho de âmbar fundido, como se guardassem fogo em seu interior. Ergueu as mãos diante do rosto e as observou. A pele ainda era escura, mas agora tinha a textura da madeira jovem, com veios que pulsavam como seiva viva. A dor havia desaparecido, substituída por uma sensação de poder que emanava de seu centro e se espalhava até as pontas dos dedos. Podia sentir cada ser vivo na floresta, cada árvore, cada pássaro, cada inseto. E mais distante podia sentir também os humanos, o medo na casa grande, a determinação dos escravos fugidos, a fúria cega de Vicente que cavalgava cada vez mais fundo na mata, afastando-se de seus homens, seguindo um chamado que não compreendia, mas não conseguia resistir. Venha, filho do açoite, sussurrou Esperança, sua voz agora um coro de muitas vozes. Venha encontrar seu destino. Ao seu redor, a floresta parecia responder, as folhas tremendo sem vento, os animais se afastando em reverência e temor. A metamorfose estava completa. A escrava estava morta, mas o que nascera em seu lugar era infinitamente mais poderoso e infinitamente mais perigoso para aqueles que haviam derramado sangue inocente por gerações. A escuridão caiu sobre o engenho Bom Jesus, como nunca antes. Não era apenas a ausência de luz, mas algo palpável. Uma escuridão que parecia respirar e se mover por conta própria. As poucas lanternas acesas na casa grande mal conseguiam afastá-la,
criando apenas pequenas ilhas de luz trêmula num mar de sombras densas. Na mata, os escravos fugitivos, liderados por Nzinga, avançavam por trilhas invisíveis para olhos não iniciados. A velha, apesar da idade avançada, caminhava com vigor renovado, como se cada passo a afastasse não só do engenho, mas também do peso dos anos de cativeiro. Sigam em frente, instruía ela, sua voz baixa mas firme. Não olhem para trás, não importa o que ouçam. As crianças eram carregadas pelos mais fortes, os feridos ajudados pelos companheiros. Formavam uma corrente de solidariedade movida pelo desejo comum de liberdade. Alguns ainda choravam silenciosamente, outros sorriam pela primeira vez em anos. Todos sabiam que aquela noite marcaria o fim de uma vida e o começo de outra. "O quilombo fica longe?" perguntou uma mulher jovem, carregando um bebê enrolado em panos contra o peito. "Não é a distância que importa", respondeu Nzinga, os olhos fixos no caminho à frente. "É a jornada, e esta já começou há muito tempo." Enquanto isso, Vicente cavalgava cada vez mais fundo na floresta, guiado por um chamado que não compreendia. Seu cavalo, um animal normalmente dócil e obediente, estava nervoso, as orelhas erguidas, os olhos rolando nas órbitas como se enxergasse coisas que o cavaleiro não podia ver. "Malditos escravos!" praguejava ele, chicoteando o animal para que avançasse. "Onde estão vocês?" Sua voz ecoava entre as árvores, mas ninguém respondia. Nem mesmo os sons noturnos da floresta, grilos, sapos, pássaros, podiam ser ouvidos. Apenas o silêncio, tão profundo que fazia os ouvidos doerem, e ocasionalmente um sussurro distante que parecia chamar seu nome. No engenho, o coronel Jerônimo mantinha-se trancado em seu quarto, uma espingarda no colo, uma garrafa de cachaça pela metade na mesa ao lado. Cada ruído o fazia sobressaltar-se, os olhos arregalados procurando sombras que não deveriam estar ali. "Só histórias", murmurava para si mesmo entre goles de cachaça. "Feitiçaria não existe. A negra deve ter fugido também. Algum truque, alguma distração." Mas suas próprias palavras soavam falsas aos seus ouvidos. Tinha visto o que tinha visto. Esperança desaparecendo diante de seus olhos. O sangue flutuando no ar. O céu escurecendo sem nuvens. Coisas que desafiavam sua compreensão racional do mundo. Na sala ao lado, Damião jazia sobre um catre, ainda em estado catatônico, o olhar fixo no teto, os dedos finalmente separados do cabo do chicote, mas retorcidos como galhos secos, inutilizados para sempre. De repente, o feitor se sentou, sobressaltando o escravo que o vigiava. Seus olhos, antes vazios, agora brilhavam com terror puro. "Ela vem", sussurrou, a voz rouca de quem não fala há muito tempo. "A última do tronco vem cobrar sua dívida." O escravo correu para avisar o coronel, mas quando retornaram, Damião tinha desaparecido. A janela estava aberta, as cortinas balançando na brisa noturna. Havia marcas de dedos no peitoril, como se ele tivesse sido arrastado para fora contra sua vontade. No coração da mata, Vicente finalmente encontrou o que procurava, embora não soubesse que era isso que buscava. Numa clareira perfeita, iluminada apenas pela luz difusa da lua que conseguia penetrar entre as nuvens densas, estava a esperança. Mas não era mais a esperança que ele conhecia. Esta criatura tinha a forma de uma mulher, mas seu corpo parecia feito da própria floresta. Pele com textura de casca de árvore, cabelos como ramos com pequenas flores e folhas, olhos que brilhavam como âmbar ao sol. Ao redor dela, a terra parecia pulsar, como se estivesse viva e respirando. "O que é você?" gritou Vicente, sua voz traindo o medo que tomava conta dele. "Sou o que vocês criaram", respondeu a criatura, sua voz um coro de muitas vozes, algumas tão antigas quanto a própria terra. "Sou a última do tronco, a primeira da vingança." Vicente sacou sua pistola com mãos trêmulas. "Volte para o inferno, demônio." O tiro ecoou pela floresta,
Mas a bala parou no ar a poucos centímetros do peito de Esperança, como se tivesse atingido uma parede invisível. Então, lentamente, mudou de direção e voltou para o cano da pistola. O cavalo de Vicente empinou em terror absoluto, derrubando seu cavaleiro no chão e fugindo em disparada pela mata escura. Seu julgamento chegou, filho do açoite, disse Esperança, avançando lentamente. Vicente tentou correr, mas raízes brotaram do solo e se enrolaram em seus tornozelos, prendendo-o ao chão. Ele gritou, um som agudo e desesperado que ninguém ouviria, exceto as árvores antigas e os espíritos que agora caminhavam livremente entre os mundos. De volta ao engenho, o coronel ouviu um barulho no terreiro e se aproximou cautelosamente da janela. Lá fora, à luz fraca das tochas, viu uma cena que fez seu sangue gelar. O tronco de Castigo, aquele mesmo que havia testemunhado incontáveis açoitamentos, estava se movendo. A madeira escura parecia pulsar, como se tivesse vida própria, e pequenos brotos começavam a surgir de sua superfície polida, como se a árvore morta estivesse voltando à vida. Enquanto assistia horrorizado, uma figura foi arrastada para o terreiro por forças invisíveis. Era Damião, seus braços e pernas se movendo em ângulos impossíveis, como se fosse uma marionete nas mãos de um manipulador cruel. O feitor foi arremessado contra o tronco, e as mesmas cordas que haviam prendido Esperança horas antes se moveram sozinhas, amarrando-o na posição de castigo. Damião, agora plenamente consciente, gritava e implorava, mas nenhum dos capatazes ou escravos que assistiam ousava se aproximar. Então, flutuando no ar, o chicote que ele havia usado em Esperança se ergueu, como empunhado por uma mão invisível. Estalou uma vez, duas, três e começou o castigo. A cada golpe, uma voz ecoava pelo terreiro, a voz de Esperança, vinda de lugar nenhum e de todos os lugares. 1 pela dor, 2 pela humilhação, 3 pelos sonhos roubados. A contagem prosseguiu, implacável. 10, 20, 30 chibatadas. O sangue de Damião escorria pelo tronco, sendo absorvido pela madeira que parecia cada vez mais viva, mais sedenta. O coronel recuou da janela, tropeçando em seus próprios pés, o terror absoluto estampado em seu rosto. Trancou a porta do quarto com mãos trêmulas e empurrou um pesado armário contra ela, como se isso pudesse mantê-lo seguro do que quer que estivesse acontecendo lá fora. Na floresta, os escravos fugitivos finalmente chegaram ao quilombo. Foram recebidos por Bacari e outros que já viviam em liberdade há anos. Abraços, lágrimas de alegria, comida e água foram oferecidos. Nzinga, exausta, mas aliviada, sentou-se junto ao fogo e contou o que havia acontecido no engenho. Minha filha cumpriu seu destino, disse ela, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto enrugado. Seu sacrifício abriu o caminho para a nossa liberdade. E o senhor do engenho? O filho dele? Perguntou Bacari. Nzinga olhou para a escuridão da floresta, sentindo mais do que vendo o que acontecia a quilômetros dali. A justiça está sendo feita, respondeu simplesmente. A justiça que os homens nunca fariam. Na clareira, Vicente Albuquerque estava de joelhos diante da criatura que um dia fora Esperança. Suas súplicas haviam se transformado em lamentos incoerentes, enquanto ela se aproximava, cada passo fazendo a terra tremer sob seus pés. Você me marcou, disse ela, tocando as marcas no rosto dele, as mesmas que ela causara no galpão de ferramentas. Agora carregará uma marca muito mais profunda. Seus dedos, agora mais parecidos com ramos delicados que com membros humanos, tocaram a testa de Vicente. Ele gritou uma última vez, um som que se perdeu na noite, antes de seus olhos se encherem com visões do sofrimento que ele e sua família haviam causado por gerações. Cada açoite, cada humilhação, cada separação de famílias, cada morte prematura. Sentiu na própria pele a dor de cada uma dessas vítimas. Em sua alma, o desespero de cada uma dessas vidas roubadas. Quando Esperança finalmente se afastou,
Vicente estava transformado, fisicamente intacto, mas com o olhar de quem encarou o inferno e nunca mais seria o mesmo. No engenho, o castigo de Damião chegava ao fim. A 100ª chibatada caiu, acompanhada pelo último número da contagem fantasmagórica. O corpo do feitor, agora quase irreconhecível, pendia inerte contra o tronco. As cordas se desfizeram e ele caiu no chão, imóvel, as costas marcadas por exatamente 100 feridas idênticas às que ele infligira em esperança. O tronco, agora completamente coberto de brotos e folhas jovens, tremeu uma última vez e voltou à imobilidade, mas já não era mais o mesmo símbolo de opressão. Havia se transformado em algo diferente, um memorial vivo que nunca mais seria usado para causar sofrimento. A noite do terror no engenho Bom Jesus finalmente chegava ao fim. Mas as mudanças que ela trouxera apenas começavam, e nada voltaria a ser como antes. Anos se passaram, meus filhos. O tempo corre como água de rio, levando embora algumas histórias, mas fortalecendo outras. E a história que vou terminar de contar agora é dessas que o tempo só fez crescer, como árvore que finca raízes mais fundas a cada estação. O engenho Bom Jesus hoje não é mais que ruínas tomadas pelo mato. Depois daquela noite de terror, ninguém quis permanecer ali. Os escravos que não fugiram foram libertados à força, pois nenhum capataz ousava mais empunhar o chicote depois do que aconteceu com Damião. Os trabalhadores livres se recusavam a pisar naquelas terras, dizendo que eram amaldiçoadas, que à noite se ouviam gritos e lamentos vindos do terreiro. O coronel Jerônimo Albuquerque, que já não era jovem, não resistiu ao golpe. Foi encontrado morto em seu quarto 3 dias depois, a espingarda ainda no colo, os olhos abertos fixados na janela, o rosto congelado numa expressão de terror absoluto. Dizem que morreu de medo, que seu coração simplesmente parou quando a última do tronco finalmente veio visitá-lo. A esposa do coronel e a filha Clara, que Esperança havia salvado anos antes, voltaram para São Luís e nunca mais puseram os pés na região. Venderam as terras por uma fração do valor, apenas para se livrarem da lembrança. E quanto a Vicente? Ah, esse teve destino pior que a morte. Foi encontrado vagando na estrada para a cidade, fisicamente intacto, mas com o juízo completamente perdido. Não reconhecia ninguém, não falava coisa com coisa. Apenas repetia dia e noite a mesma frase. Ela está vindo. A última do tronco está vindo. Foi internado num hospício na capital, onde permaneceu até o fim de seus dias, sempre acordando no meio da noite, gritando como se estivesse sendo açoitado por mãos invisíveis. Mas nossa história não termina com a queda dos Albuquerque, não. Essa é apenas metade dela. A outra metade, a mais bonita, é sobre o que nasceu das cinzas do sofrimento. O quilombo que recebeu os escravos fugidos do engenho Bom Jesus cresceu e prosperou. Com o tempo, outros fugitivos se juntaram a eles, e a comunidade se tornou forte e unida. Construíram casas, cultivaram roças, criaram seus filhos em liberdade. Nzinga viveu para ver seus netos correrem sob o sol, sem medo do chicote, sem o peso das correntes. No centro do quilombo plantaram uma muda de jequitibá, retirada do local onde Esperança havia desaparecido. A árvore cresceu com uma rapidez espantosa, como se alimentada por algo mais que sol e água. Em poucos anos, já era a mais alta e majestosa da região. Seu tronco, diferente de qualquer outra árvore, tinha marcas naturais que lembravam símbolos rituais, os mesmos que Esperança havia desenhado em seu corpo naquela última noite no porão. Aos pés desse jequitibá sagrado, Nzinga contava e recontava a história de sua filha para as novas gerações. Como ela nasceu sem chorar, como cresceu com um dom especial, como enfrentou o açoite e se transformou em algo maior que um ser humano. Minha filha não morreu, dizia a velha, acariciando o tronco da árvore como se tocasse o rosto de Esperança. Ela está em toda parte agora.
no vento que sopra entre as folhas, na chuva que alimenta nossas plantações, no fogo que aquece nossos lares, e principalmente no espírito de liberdade que vive em cada um de nós. E não eram só palavras de mãe saudosa, não. De toda a província chegavam histórias extraordinárias. Um feitor cruel que caía morto inexplicavelmente na mesma hora em que açoitava um escravo. Correntes que se abriam sozinhas durante a noite. Escravos que conseguiam fugas impossíveis, como se guiados por uma mão invisível. Em muitos quilombos e terreiros, começaram a acender velas para a Senhora do Tronco, a entidade que protegia os oprimidos e punia os opressores. Ofereciam-lhe frutas frescas e flores do campo nas noites de lua nova. O momento em que diziam, ela caminhava entre os mundos, seus olhos brilhando como âmbar na escuridão. E assim, meus filhos, Esperança se tornou maior que seu próprio nome, maior que sua própria história. De mulher escravizada, transformou-se em símbolo, em lenda, em força de justiça que nem o tempo consegue apagar. Até hoje, nas noites sem lua, se você andar pelas matas onde um dia ficou o engenho Bom Jesus, talvez sinta um arrepio na espinha, um tremor na terra sob seus pés. Não tenha medo, a não ser que carregue a culpa do açoite em suas mãos, pois a última do tronco ainda caminha entre nós, nos olhares altivos que se recusam a se curvar, nas mãos que, mesmo acorrentadas, ainda podem convocar tempestades. Quem sofreu, sofreu. Quem resistiu, deixou memória. E memória a gente guarda aqui, em Ecos da Senzala, para que o vento não leve embora o que o sangue escreveu na terra.